O caminho, conhecereis a verdade. A vida espiritual ou contemplativa é um modo de vida específico, que tem um propósito específico. É aquele em que uma pessoa não embarca impensadamente ou sem uma razão, nem é algo que alguém escolha arbitrariamente. Além disso, existe um método específico para introduzir esse modo de vida na consciência e aplicá-lo à vida cotidiana. Normalmente, os seres humanos têm muito pouco controle sobre suas vidas ou seu destino. Eles estão sujeitos, por exemplo, ao clima e às intempéries, às limitações de sua educação e, geralmente, estão sujeitos aos costumes de seu mundo particular. Tantas circunstâncias exteriores e fora de seu controle governam suas vidas que é quase ridículo dizer que qualquer ser humano é dono do seu próprio destino. Mas é sabido o tempo todo, e agora está sendo introduzido novamente no mundo, que isso não precisa ser assim. Embora nesta era seja fácil ser tentado pelas atuais crenças psicológicas e acreditar que somos vítimas de circunstâncias além do nosso controle. Não é necessário, no entanto, que uma pessoa entre em conflito com todos os males que assolam a humanidade, porque todo indivíduo, livre ou escravo, tem em si a capacidade dada por Deus de se elevar acima e fora de sua condição de vida. Povos escravizados de todas as partes do globo romperam sua escravidão. Pessoas oprimidas de todas as raças alcançaram emancipação, liberdade e, às vezes, grande glória. Seu bem não depende de tempo ou circunstâncias. Ninguém nasce sem uma capacidade interior para viver e expressar Deus, mas a única coisa necessária é conhecer a verdade. Porque 1000 podem cair à sua esquerda e 10.000 à sua direita, mas não se segue que esses males precisem chegar perto de sua morada. Segue-se, no entanto, que você é o único que pode impedi-los de tocar em você ou nos seus assuntos. Isso não é algo que alguém possa fazer por você, nem seus pais, sua família ou seus filhos. É algo que você, sozinho, pode e deve fazer. A responsabilidade recai sobre cada indivíduo, primeiro para aprender o que é a verdade, e depois começar a viver na contemplação dessa verdade, conhecendo-a até que eventualmente ocorra a experiência particular que o liberta. Sua vida não é o beneficiário ou a vítima do que seus pais fizeram ou não fizeram, nem do que seus filhos ou vizinhos fazem ou não fazem. É o que você faz, e se você habitar no abrigo secreto do Altíssimo, encontrará segurança e proteção, paz e alegria. O Mestre Jesus Cristo deu a fórmula na parábola da videira e dos galhos, quando disse que, se você não permanecer na palavra e deixar que a palavra habite em você, você será como um galho cortado de uma árvore, que murcha e seca. Sempre a ênfase está em você. Não tem nada a ver com o que sua comunidade faz, não tem nada a ver com o que possam ser os tempos ou condições do mundo. Sempre tem a ver com você. Sempre o Mestre falou com o indivíduo, com você. Se você permanecer na palavra, certos efeitos se seguirão, mas se você não permanecer na palavra, os resultados não serão os que você gostaria. Portanto, a responsabilidade está sempre em você. Jesus foi um grande individualista. Ele percebeu que a vida é uma questão estritamente individual. Cada um de nós entra neste mundo sozinho. Cada um sai sozinho. Cada um de nós, sozinho, é responsável por todos os passos do caminho. E é por isso que, às vezes, nas mesmas famílias, há sucesso e, às vezes, falha ou mediocridade. O que você faz determina a sua experiência, não se você é membro de uma família importante ou de uma família obscura. Às vezes, ser membro de uma família ilustre pode ser desastroso, mesmo quando parece ser benéfico. Deus, a rocha. Existe apenas um Deus e esse Deus está dentro de você. Ele está com você se você subir ao céu
Ele está com você se você arrumar sua cama no inferno. Ele estará com você se você caminhar pelo vale da sombra da morte. Deus funcionará em sua experiência no momento de seu reconhecimento dele. Qualquer que seja seu estado de ser, pureza ou pecado, riqueza ou pobreza, saúde ou doença, ainda existe apenas um Pai, um Deus, indivisível, infinito, onipresente, onipotente, onisciente, um Deus que não pode ser influenciado. Todas as orações que já foram feitas não moverão a Deus nem um pingo. Nem todas as orações que foram escritas, impressas ou ditas jamais moverão Deus. Tente por algum tempo. Mesmo se, como um experimento, você pudesse fazer com que o mundo inteiro orasse de uma só vez para que Deus voltasse o sol em 1 hora ou o trouxesse 1 hora mais cedo, ou se você fosse à igreja e orasse a Deus para ter paz amanhã na terra, você logo descobriria como é impossível mover Deus, influenciar ou afetá-lo de alguma maneira. Você não pode impedir que Deus seja Deus. Você não pode impedir que Deus seja Deus por estar dentro ou fora de uma religião, nem por seus pecados ou por sua pureza. Deus é, e ninguém nunca vai mudar isso. Sua semeadura determina sua colheita. Um dia desses, ao seguir o estilo de vida contemplativo, você saberá por que é inevitável que todo pecado produza punição, seja um pecado de ação ou omissão. O castigo não tem nada a ver com Deus, tem a ver com a lei de causa e efeito, a lei kármica. Você põe em movimento aquilo que volta para você. Você faz isso, não Deus. Você faz. Tudo o que você precisa se preocupar é não colocar em movimento hoje algum pensamento ou coisa que reagirá a você amanhã. Somente o que você conscientemente sabe pode acontecer em sua experiência. O que você sabe é o que você demonstra, e o que faz parte da sua consciência é o que traz à tona em expressão. Isso significa, então, que você é responsável por todos os males e doenças experimentados em sua vida? Em certo sentido, sim. Você é responsável desta maneira, através da ignorância. Pela ignorância do Deus único, você se torna uma antena para as crenças do mundo, de modo que, se o mundo acredita que você deve pegar um resfriado por causa do mau tempo, 4, 5 ou 6 em cada 10 ficam resfriados. À medida que cada crença universal passa pelo ar, por causa da ignorância, uma pessoa se torna vítima de qualquer crença universal. Escolhei neste dia a quem servirás. Todos os dias você é convidado a fazer uma escolha, se sua vida será governada pelas crenças atuais que circulam no mundo ou pela atividade do Espírito infinito e invisível, onipresente e onipotente. Quando o Espírito de Deus habita em você, você se torna um instrumento de Deus. Você então não tem capacidade própria. Você não tem capacidade para fazer ou ser. Você perde a capacidade de estar doente ou bem, bom ou ruim. Você tem apenas a capacidade de mostrar a glória de Deus, e então é uma externalização do invisível infinito que o governa. Frutificação espiritual. Os frutos do modo de vida contemplativo são alcançados ao se tomar uma decisão diária, quando você acorda de manhã e mesmo antes de sair da cama, para definir o cenário para o dia inteiro. Este dia é um mensageiro de Deus. Este dia traz à minha experiência a graça de Deus, a lei de Deus, a vida de Deus, a presença de Deus e o poder de Deus. Hoje escolho a quem servirei. Meu coração, minha alma e minha mente estão cheios da realização consciente da presença de Deus. Eu me entrego a Deus. Ouço a voz mansa e delicada para que ela possa me guiar, liderar e me dirigir. É assim que você começa a colocar em prática o caminho, conhecereis a verdade. Você está escolhendo agora e assim está semeando para o Espírito. Ao longo do dia, você levará 2, 3 ou 5 minutos para breves lembretes.
Este dia está trazendo a presença e o poder de Deus para minha experiência. Este dia está revelando a glória de Deus. Os céus declaram a glória de Deus e o firmamento mostra sua obra. Este é o dia que o Senhor fez. Eu me regozijarei e me alegrarei nele. A cada momento de cada dia, a graça de Deus está sendo revelada em minha experiência. Viver como um espectador. À medida em que você progride em sua prática do modo de vida contemplativo, a forma de sua contemplação assume um caráter diferente e você se torna um espectador de Deus em ação. É a mesma coisa que a sua atitude quando você acorda cedo o suficiente para ver o nascer do sol e depois o pôr do sol e percebe que não teve parte em fazer isso. Você não pode fazer essas coisas acontecerem. Novamente, enquanto observa as flores crescendo no jardim e as árvores balançando ao vento, você está apenas contemplando a graça de Deus em ação. Desperte então de manhã e olhe por cima do ombro, quase como se você tivesse pisado 1 centímetro atrás de si mesmo e diga: ao longo deste dia, serei um observador de Deus no trabalho. Não tentarei influenciar a Deus, não tentarei fazer com que Deus faça algo por mim, apenas contemplarei o que Deus está fazendo. Qualquer que seja o seu trabalho, você sempre pode recuar 1 centímetro e contemplar as coisas de Deus que estão expressando para você neste minuto, daqui 1 hora, daqui umas horas, 5 horas, sempre observando o que Deus está fazendo, não apenas na sua experiência, mas no mundo. A vida contemplativa leva você de uma experiência para outra, até o estágio final em que o observador e o que é contemplado se tornam um. Assim como o galho de uma árvore não está separado e à parte da própria árvore. Não existe mais Deus e você, não existe mais um você, existe apenas Deus, uma presença que está sempre com você, como sua proteção, segurança, paz e harmonia. Através da prática do modo de vida contemplativo, o galho é enxertado de volta no tronco da árvore, para que o galho não tenha mais vida própria. De fato, o ramo não é mais um ramo, faz parte da árvore, e quando você olha para ela, não diz mais: "Oh, você é um galho", mas olha para a árvore e diz: "Você é uma árvore". Essa é a revelação final, aquela revelação na qual você percebe que é a vida. Você é a própria vida que anima seu ser, a própria vida, a própria sabedoria, a própria inteligência, o próprio amor. Um pai, todos os herdeiros. Quando você é conscientemente um, e não esquece essa palavra conscientemente, quando você conscientemente é um com Deus, você não está mais vivendo sua própria vida. Sua vida está sendo vivida por você, em você, através de você e como você, pela vida ela mesma. A própria vida. Esta vida é a sua vida, vida infinita, imortal e eterna. A vida invisível que está trabalhando no chão, no galho e no tronco, está operando sobre uma semente, tornando-a uma árvore, e sobre outro tipo de semente, gerando uma vida humana. Quando você entende que a vida é a sua vida, que o invisível é o seu próprio ser, a presença, o poder, a sabedoria, a inteligência e o amor, então você é conscientemente um com ele e ele pode se realizar em sua experiência. Pense no que aconteceria ao seu relacionamento com o outro se cada um pudesse aceitar a verdade de que existe apenas um Pai, pudesse aceitar os ensinamentos de Jesus. Não chameis a ninguém de pai sobre a terra. Pense no que aconteceria se você reconhecesse que toda a humanidade são irmãos e irmãs. O ciúme sairia pela janela junto com a inveja, a malícia, a luxúria, a ganância e o medo. Se você e eu somos irmãos, o que temos a temer? Em um relacionamento familiar real, existe apenas um bolso, e todos nessa família têm direito a uma parte dele. O pai ganha e todos os membros da família têm o direito de mergulhar nele.
Na família espiritual, Deus é o Pai e todos são herdeiros, de modo que ninguém precisa de nada do outro e, portanto, ele não tenta obter nada do outro. Ele não precisa roubar nem mentir, porque existe um Pai e toda pessoa é co-herdeira de suas riquezas. Pense se apenas um punhado de pessoas pudesse aceitar plenamente a verdade de que existe apenas um Pai e aceitá-lo como a fonte universal de seu suprimento, vida, amor e proteção. Eles nunca mais se buscariam, exceto para compartilhar como as famílias compartilham, irmãos e irmãs de uma casa. Pense em como eles compartilham. Então pense qual seria o efeito no mundo ao testemunhar um grupo aqui ou um grupo ali vivendo no amor por causa do reconhecimento de que há apenas um Pai, uma fonte. Ao meditar na contemplação de tal verdade e se encontrar em sintonia com a sua fonte, você recebe a inspiração que se manifesta nos seus negócios, arte ou profissão, ideias com as quais você nunca poderia sonhar. Poderes e força com os quais você, por você mesmo, não seria capaz. Você se encontra diante de uma fonte infinita. Esse é realmente o objetivo final do modo de vida contemplativo. Não viver como um galho separado, percorrendo o mundo, mas como um galho de uma árvore que faz parte do todo, atraindo tudo do centro do seu próprio ser, através de uma atividade invisível e infinita do bem. Mesmo havendo tantas religiões na Terra e tantas igrejas, ainda assim, cada pessoa pode viver independentemente em paz na Terra e de boa vontade para com os homens, uma vez que reconheça que existe apenas um Pai e que isso não pode ser encontrado nos livros da igreja, na música ou em suas cerimônias ou ritos, mas em você, onde quer que esteja ou qualquer que seja a sua condição atual. Então você pode adorar dentro ou fora de uma igreja, e melhor do que isso, pode até adorar nas igrejas uns dos outros.